forma muito clara. Ele diz o seguinte: o jornalismo é entretenimento. A gente tem que parar com essa ideia de que existe uma separação, de que assim, as pessoas consomem jornalismo para se informar, para serem cidadãos melhores. É nada, é para passar o tempo. Eu acho até hoje, e mais ainda hoje, que a informação é a coisa mais importante, mais moderna que existe neste mundo. Sem informação, eu não sei onde está o link para eu entrar nessa conversa. Do lado negativo, acho que esse lado do entretenimento ou de falar as coisas com mais leveza não pode ser confundido com falta de credibilidade. Um exemplo é quando eu comecei a carreira, não existia internet. Ou você trabalhava num jornal, ou na TV, ou numa rádio. Esse era o seu campo de trabalho. Agora é uma infinidade, você pode produzir o que você quiser. O futebol é só um jogo? Para muitos sim, mas para milhões de apaixonados com certeza não. Do sonho do garotinho no terrão ao entretenimento do adulto na televisão, o futebol corre nas veias dos brasileiros. E com o jornalismo isso não seria diferente. Das crônicas marcantes de Nelson Rodrigues às narrações empolgantes de Galvão Bueno. De Gaúcho, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, gol! Para os estudiosos da cobertura esportiva, é quase inevitável se perguntar o que seria do jornalismo esportivo sem o futebol. Mas você já parou para pensar, e o futebol sem o jornalismo? A história do jornalismo esportivo no Brasil se confunde com a do futebol. Afinal, esse é o entretenimento preferido dos brasileiros. Mas como essa relação que deu tão certo começou? O jornalismo nasce sempre de alguém tentando contar a história. Seja o jornalismo político com panfletos, seja o jornalismo esportivo com matérias falando dos jogos que te interessaram, que você se envolveu com jogos. Você tem sempre alguém contando uma história, muitas vezes panfletária, mas assim, contando o que está acontecendo. Os primeiros registros de periódicos esportivos eles datam por volta de 1865, né? Inclusive tem uma publicação chamada O Atleta, no Rio de Janeiro. Embora essa publicação, na verdade, ela fosse mais voltada para a prática de educação física, né, com orientações de como fazer exercício, essas coisas. De certa maneira, são os primórdios do esporte no Brasil. Tem outras publicações, mas muito focadas em turf, ciclismo e remo, que são os primeiros esportes populares, digamos assim. Futebol mesmo, ele começa a partir do desenvolvimento do futebol mesmo. Você tem algumas notinhas perdidas, por volta de 1898 já em alguns jornais, mas o boom mesmo do futebol é a partir mesmo da realização do primeiro Campeonato Paulista, em 1902. Então, a princípio eram só os jornais. E os jornais no começo tinham notinhas na cobertura geral sobre, eventualmente, uma corrida de cavalo, uma luta de boxe. E aí as duas coisas vão crescendo conjuntamente, quer dizer, os jornais percebem o interesse das pessoas por aqueles eventos e começam a publicar mais, e aí o esporte vai se nutrindo daquilo, do jornal você migra para o rádio, do rádio para a televisão, e hoje, né, a gente está vendo aí da televisão para a internet, para as mídias sociais, enfim. Esse foi o caminho. Eu não sei se haveria outro, mas eu não consigo imaginar o esporte como fenômeno global sem a presença dos meios de comunicação. O Jornal dos Esportes é um marco nos anos 30, quando o futebol começa a se popularizar muito. Mário Filho é o pai do Jornal dos Esportes, e isso começa a participar junto com o crescimento do jornalismo, do esporte.
vem em função do esporte. O que cresce primeiro é o esporte. Você vai cobrir o que tem importância. Mas o Mário Filho, ele comenta no livro dele, O Negro no Futebol Brasileiro, que no começo da década de 20 havia uma preocupação da tabela do Campeonato Carioca não coincidir com os mesmos dias e horários do Remo, por exemplo, porque o Remo era mais popular. Só que no final da década de 20 essa relação já está invertida. Então o Remo começa a acompanhar o calendário do futebol para tentar fugir da concorrência. Então, de certa maneira, essa virada da década de 30, podemos dizer que o futebol já está consolidado como o esporte mais popular do país. O futebol e o esporte, de forma geral, só vira fenômeno de massa quando se encontra com o jornalismo. Uma coisa não acontece sem a outra. Poderia ser de outro jeito na história da humanidade? Talvez, mas não sabemos, porque o único modelo que a gente conhece é esse, né? Acaba sendo uma relação de mão dupla. Ao mesmo tempo que os clubes, os times de futebol, precisam de aparecer nos jornais, o jornal também começa a utilizar a cobertura do futebol como estratégia de venda mesmo, de aumentar a sua penetração. Em uma época onde não se podia ver ou ouvir o que acontecia em uma partida de futebol a não ser em loco, 2 jornalistas foram super importantes para a popularização do esporte bretão, Nelson Rodrigues e Mário Filho, que inclusive dá nome a esse estádio aqui, o Maracanã, simplesmente o mais emblemático e mais famoso estádio da história do nosso futebol. É por conta deles também que clássicos jogados aqui, como o Fla-Flu, foram batizados, e reis, como Pelé, foram coroados. Bom, o jornalismo esportivo no país, ele tem muito a influência do jornalismo do Rio de Janeiro, o jornalismo que é um jornalismo mais literário, muito de Nelson Rodrigues, muito dessa Mário Filho, muito dessa turma aí que era do Rio de Janeiro, que era a capital, não só do país, como a capital do esporte também, né? Do Maracanã, tinha tudo isso. Então, o jornalismo brasileiro foi muito calcado nisso. Eu acho que o Mário Filho é mais importante por causa do Jornal do Brasil. Quando você cria um jornal de esportes, em 1932, né? Estou falando de memória, você cria um mecanismo de tratar com as pessoas sobre coisas sobre as quais elas estão falando. No caso do Mário Filho, por exemplo, além dele ser um grande fomentador do esporte em geral, principalmente do futebol, ele também ajuda a desenvolver um linguajar próprio, que até então a descrição dos jogos era uma coisa, digamos, mais parnasiana, um pouco mais poética. E eu trabalhei durante alguns anos no Rio, e para mim tem uma diferença muito clara entre as duas abordagens jornalísticas. No Rio de Janeiro ainda existe muito essa coisa mais poética, mais literária. Em São Paulo é mais hardcore, mais hard news, assim, mais outra pegada. Essas coisas, claro que com a globalização e tal, tá se misturando tudo isso. Mas ainda no Rio de Janeiro é muito assim, e acho que é a influência enorme, né, no esporte nacional. A gente vê em reportagem de televisão, de internet hoje, muito dessa coisa de emoção, muito dessa coisa de um olhar um pouco mais literário, que é muito obra do Nelson Rodrigues, principalmente. Esses caras, eles ajudam a fundar a mitologia do futebol brasileiro. O futebol já era popular, as pessoas já gostavam de futebol, elas não precisavam dos irmãos Rodrigues para isso. Mas eles criaram o futebol, ou criaram também pode ser um verbo meio arrogante, mas eles fundaram o futebol como mitologia no Brasil, né? E a rádio, ela se retroalimenta desse processo e leva o futebol para fora do ambiente de onde os clubes viviam, né? Por isso é que se hoje a gente fala num eixo Rio-São Paulo no futebol, é porque foi do Rio e de São Paulo, né, a cidade onde o futebol se desenvolveu com mais força no começo, que a rádio levou o futebol para outras partes do Brasil. Mas o que fez o futebol ficar na boca do povo brasileiro de vez foi isso aqui, ó, o rádio. A primeira partida transmitida foi lá em 1931. Sem dúvidas, esse foi um grande marco para a história do jornalismo brasileiro. A partir daquele momento, os torcedores não só imaginavam que acontecia uma partida de futebol, mas também podiam ouvir.
E olha que de lá para cá o radiojornalismo influenciou vários outros movimentos. O primeiro jogo transmitido é de 1931. 7 anos depois, você está mandando o Galiano Neto atravessar o Atlântico para transmitir o Brasil na Copa da França, né? Quer dizer, em apenas 7 anos você tem um salto de importância da rádio muito rápido. E na década nessa virada da década de 30 para a década de 40, toda a rádio tem que ter o espaço para o esporte, tem que ter a transmissão de jogo, tem que ter comentarista. Aí é lógico que nas capitais você tem futebol forte, né? Você tem torcida local espalhada pelo país, mas, de fato, você consome mitologia do futebol pelos jornais, pelo rádio, com as histórias contadas do que estava acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que foram também a base da seleção brasileira no começo, né? Tinha uma disputa política, as primeiras Copas foram marcadas por isso, se ia jogador do Rio, se ia jogador de São Paulo. Então, acho que essa construção do futebol como baseado num eixo Rio-São Paulo, ela parte também dessa maneira como a imprensa, os meios de comunicação levam o futebol desses estados para o Brasil inteiro. O governo Vargas tem um papel muito forte, porque ele assume o rádio como o meio de comunicação oficial do governo, e aí é onde surge a Rádio Nacional, se estrutura de uma maneira que ela consiga alcançar todo o país. E aí, nesse caso, o interesse do governo Vargas, principalmente, é você diminuir as diferenças regionais, porque aí você tem também o interesse de você controlar o que as pessoas estão consumindo. E aí o foco total é na Rádio Nacional, que é claro, aí nesse cenário você não tem espaço para os campeonatos estaduais, os campeonatos locais. Então você dá uma padronização a partir do futebol do Rio de Janeiro. Por isso que os times cariocas acabam tendo uma grande penetração, surgindo de muitos torcedores, principalmente no Norte e Nordeste. No caso de São Paulo, como a Rádio Paulista já estava bem estruturada, no mesmo nível do Rio de Janeiro, então foi mais fácil de você restringir esse acesso. Então, mas ao mesmo tempo é isso, a Rádio Paulista acaba meio que se acomodando e preferindo a Praça Paulista do que tentar brigar com a Rádio Nacional pelo resto do país. Eu sempre gostei de ouvir o pré-jogo e o pós-jogo no rádio. Eu nunca fui muito ouvinte do jogo no rádio. Ouvi jogo no rádio. Sempre ouvi jogo no rádio. Mas eu não sou o ouvinte do jogo no rádio. Eu sou ouvinte do pré-jogo e do pós-jogo no rádio. Até hoje eu sou assim. Sempre fui assim. Porque eu gosto da informação. Eu quero saber o que vai acontecer. No jogo, eu sempre levei o rádio para ouvir o pré-jogo, o pós-jogo, e quando tem um cartão amarelo, eu ponho no ouvido para saber quem tomou o cartão amarelo. De 10 em 10 minutos eu ponho no ouvido para ouvir a análise do cara, para saber se ele está vendo o jogo do mesmo jeito que eu, ou se ele está vendo alguma coisa que eu não vi. E eu sempre fui assim. Mas eu gosto de ouvir jogo no rádio. E, por exemplo, o rádio nunca vai morrer nesse sentido. O rádio está ligado ali na hora, aconteceu lá, bateu um avião nas Torres Gêmeas, nos primeiros lugares que você vai ouvir na rádio. Né, lá em 2001, hoje também a rádio tem essa velocidade. A essa altura do nosso documentário, você deve estar se perguntando se nós só vamos falar de futebol. A resposta é bem simples. O futebol é o esporte mais popular do nosso país e o jornalismo tem muita importância nisso. Olhando os jornais dos anos 50, 60, 70, você percebe que tem o futebol ocupa uma página inteira, né? Às vezes 2. Mas você percebe que existem espaços, pequenos espaços mas para vários esportes. E ao longo dos anos 90 isso vai diminuindo, isso vai caindo. De certa maneira, o show do esporte na década de 80, ele é muito herdeiro desse espaço generoso que existe nos jornais até então, em que era comum o torcedor brasileiro consumir vários esportes, não ficar só focado no futebol. A impressão que eu tenho é que
o foco excessivo em futebol é uma coisa mais recente, principalmente a partir do finzinho da década de 90 em diante. Você vai sempre perguntar assim, por que o basquete não é a primeira página do jornal? Aí você pergunta ao contrário. Se eu fizer a final do Campeonato Paulista de Basquete, Campeonato Carioca de Basquete, a manchete do jornal, o jornal vai vender? Então a gente vai sempre perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Qual é o segredo de Tostines? Vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Essa questão do ganhar para o brasileiro é muito forte. Então, se a gente olha também, por exemplo, a popularização da Fórmula 1, ela começa exatamente no começo dos anos 70, o Brasil acaba de ganhar o tricampeonato, na sequência o Emerson Fittipaldi ganhou o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 do Brasil, e quando o futebol para de ganhar a Copa do Mundo, isso se fica mais, digamos assim, pesado para o torcedor a partir da década de 80, é quando surge o Nelson Piquet e o Ayrton Senna. E aí nesse cenário também você tem a popularização da Fórmula 1. Vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil! De ponta ele vence em Interlagos! Se com a rádio o torcedor ouvia e sentia, com a televisão ele passou a enxergar cada detalhe do jogo. O pontapé inicial foi no clássico entre Palmeiras e Santos, em 1955, ainda seguindo o estilo da rádio nas transmissões. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, e o telejornalismo esportivo foi ganhando sua própria cara. De certa maneira, isso eu acho que é a partir da virada dos anos 50 e 60, quando a TV efetivamente se populariza. Aí já podemos falar de milhares de aparelhos de TV no Brasil todo. Que é esse momento em que, num primeiro momento, as rádios perdem muitos dos seus profissionais, inclusive na área técnica, só que esses profissionais são repostos, né? Então, e a TV já está madura o suficiente para entender qual que é o seu estilo, já desenvolveu uma linguagem própria. Então, ela começa a correr atrás de profissionais já formados, já formatados para dominar essa linguagem. Até hoje a gente faz rádio na televisão. A gente fez ESPN 1 milhão de tempo, sem ter direitos de nada. Quando você faz uma mesa redonda que você não tem imagem, você está fazendo rádio. Você tem a imagem do apresentador e dos comentaristas. Aí você discute o lance do gol. Não, mas o gol estava impedido. Não estava impedido. Não, para mim estava impedido. Não, para mim não estava. Se você não mostra o gol, é rádio. Até hoje a gente faz rádio na televisão. E hoje está se fazendo televisão no rádio. Mas uma televisão que também é rádio. Porque não é diferente você fazer rádio por mostrar o apresentador no estúdio. Isso sacia a curiosidade do ouvinte. Nossa, o cara, eu achei que ele era um gatão e ele é um cifeoso. Mas você faz rádio do mesmo jeito. Porque o teu texto é de rádio. E para nós, o importante é entender a variação de cada veículo. Eu sou da época do repórter de terno, né? Até no esporte. Era uma coisa muito formal. E eu tive a felicidade de trabalhar com a pessoa que inventou esse modelo, que é o senhor Armando Nogueira, que foi comentarista do Redação e estava em outra fase da carreira. Ele fez isso para padronizar o que no Brasil estava muito bagunçado, né? Eram ali os anos 70, quando a televisão estava começando a crescer no Brasil, então ainda tinha linguagem hippie, tinha linguagem disco, tinha muita coisa misturada aí. Na frente da câmera ficava uma coisa meio sem padrão, e ele importou um padrão da TV americana, que acabou depois caminhando para uma coisa certinha demais, né? E aí ficou tudo muito padronizado, todo mundo muito igual. A minha percepção, assim, minha observação em relação ao jornalismo, sobretudo o jornalismo esportivo, é que é tudo meio parecido, sabe? O jeito dos repórteres, como as matérias eram montadas, o enfoque que era dado para aquele assunto, era sempre aquele
formal demais para o esporte, sabe? Eu, como telespectador, eu sempre achava, esses caras estão muito sérios falando de um assunto que não é tão sério, né? O esporte, na minha cabeça, ainda hoje, naquela época, é espetáculo, é cultura, é arte, é entretenimento, né? Naquele momento, são jornalistas, é claro que eles se veem fazendo trabalho jornalístico. Mas quando a gente... um personagem muito interessante é o Geraldo Bretas, em que ele era muito polêmico. Inclusive, um dos casos clássicos dele, ele faz uma aposta com um jogador, ele perde a aposta e o jogador raspa a cabeça do Geraldo Bretas ao vivo, na TV. Hoje a gente consegue dizer que isso claramente é entretenimento. Só que na época, digamos assim, não... acredito que as pessoas envolvidas não tinham esse discernimento. Muito mais tarde, praticamente na década de 80, que começa a ter essa discussão sobre jornalismo ou entretenimento. A impressão que eu tenho é que, para o público em geral, isso nunca foi algo a ser considerado. As pessoas assistem o que elas gostam. Isso tem muito mais a ver com entretenimento do que com jornalismo. Quando eu cheguei à televisão, aí já era outra época. Era a época em que o jornalismo esportivo investia mais na criatividade, um pouquinho mais no humor. Então, você tinha grandes sucessos na época, como, por exemplo, o Regis Rezin, que já estava consolidado. Ele é o cara que a gente olhava. Eu até acho que muita gente quis ser Regis Rezin, né? E não dá certo. Eu tentei fazer uma daquelas passagens dele atrás do gol. Falei, vai ser fácil, porque era a estreia do Romário pelo Fluminense com uma seleção amadora de Vassouras. Falei, o Romário vai entrar em campo, fazer um gol, já tem a minha passagem, tudo certo. O gol do Romário saiu aos 43 do segundo tempo, o cinegrafista já queria me matar, e eu ainda dei uma gaguejadinha, ele falou, ó, é assim que vai, você quis fazer isso, vai ter que dar seu jeito. Então, acho que muita gente quis ser muito igual ao Regis também, né? Tinha também já o Tadeu Schmidt, com a linguagem primeiro na reportagem e depois nos gols do Fantástico. Então, assim, tinha essa exploração. Eu acho que talvez isso tenha me influenciado no começo da carreira como repórter. Pensar assim, bom, esse é o caminho que dá certo. Ao longo dos anos, a cobertura na televisão só evoluiu. O que era preto e branco ganhou novas cores, e o que era gravado passou a ser ao vivo. E o jogo de futebol virou um evento na TV. A experiência de uma partida de futebol não se restringia mais apenas à transmissão, tudo isso graças aos programas pré- e pós-jogo. E foi aí que o jornalismo passou a flertar ainda mais com o entretenimento. E é em estúdios como esse que a mágica acontece. Vai me dizer que quando seu time ganha, você não assiste todos os programas depois. Mas também quando perde, né, não quer ligar a TV. Não dá pra gente ficar debatendo futebol com a mesma seriedade que a gente debate política. Não tem tanta importância, né? A gente não pode... sem dúvida, o futebol ele transborda para outros aspectos culturais e sociais muito importantes. Mas o esporte em si, ele tem que ser por entretenimento para quem está assistindo. Só é sério para quem faz, para quem trabalha para o profissional, para o jogador, para o atleta, para o físio, para o médico, para o presidente. Mas para quem assiste, para quem está em volta, é lógico que tudo que envolve paixão pode despertar amor e ódio, né? Mas eu acho que tem que ser visto sempre com muita leveza, com muita descontração, tirando um pouco do peso. Acho que o dia a dia o cotidiano já é muito pesado. O esporte tem que ser leve, tem que ser alegre, tem que ser para cima, tem que ser lições positivas. O jornalismo é entretenimento. A gente tem que parar com essa ideia de que existe uma separação, de que assim, as pessoas consomem jornalismo para se informar, para serem cidadãos melhores. É nada, é para passar o tempo, gente. E o esporte, o Humberto Eco chama o que a gente faz de falação esportiva, né? De forma crítica, mas eu gosto, né? Primeiro que é o Humberto Eco falando da gente, para mim já está bom, né? Falei mal, mas falei de mim. E segundo que é isso mesmo, o que a gente faz é a falação esportiva, porque o esporte só conseguiu essa ligação que a gente discutiu aqui numa pergunta anterior, né? Esse encaixe com os meios de comunicação, porque as pessoas gostam de falar do esporte, elas gostam de comentar o que estão vendo, né? Não é um consumo passivo, é um consumo que tem interação, né? O esporte tem graça se eu acho, de alguma maneira na minha cabeça, que eu consigo fazer aquilo que aquele cara está fazendo melhor do que ele. Nem que seja na minha imaginação, no universo da minha imaginação. Ou se eu não consigo fazer o que o jogador está fazendo, eu consigo tomar decisões melhores as que o treinador está tomando, né? Tem um envolvimento, e, aliás, muito típico do torcedor brasileiro.
O Paulo Vinícius Coelho fala isso também num livro dele sobre a escola brasileira de futebol, né? O brasileiro, mais do que gostar de ver futebol, consumir futebol, ele gosta de entender de futebol, ele gosta de jogar futebol e ele acha que, né, que ele tem algo a contribuir. E eu acho que essa é uma maneira fascinante de torcer. Hoje no Globo Esporte, sabe para quem eu falo? Chuta. Se você fosse pensar assim, se o Globo Esporte, você pegar os 100% das suas pessoas que assistem, se você pegar a maioria e desenhar uma pessoa, vocês acham que é o quê? Uma pessoa de que sexo, de que idade e de qual interesse pelo esporte? Responde você agora. A maior parte, 55% das pessoas que assistem o Globo Esporte são mulheres acima de 50 anos, que não têm interesse em esporte. Mais da metade da nossa audiência. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta eu chegar nos 20 minutos que eu tenho de Globo Esporte e falar: Caio, vamos analisar aqui esse 4-3-3. Você acha que esse time tem que jogar no 4-3-3, com um ponta mais aberto? Você acha que o volante... Cara, a dona Neide já pegou o controle dela já mudou. Ela falou: o que é 4-3-3, lindo? Tá louco? Muito. O próprio Regis fala da regra dos 8 segundos, né? Ele diz que você tem 8 segundos para captar o telespectador, que depois disso a atenção dele vai embora. E o jornalismo esportivo estava caminhando para uma linguagem mais bem-humorada, até porque o desafio, principalmente na TV Globo, sempre foi atingir o não especialista, né? Sair do universo do heavy user. Então, porque você, na Globo especificamente, você tem faixas de programação. E ali você tem que chamar a atenção de todo mundo que está vendo, né? Não é que nem o Sport TV. Se você liga no Sport TV, você já demonstrou por isso um interesse em esporte, né? Na Globo, você pode ter o adolescente que está começando a se apaixonar pelo futebol, eventualmente com o pai ou a mãe que adora futebol e o outro que não liga, né? Enfim, então você tinha que tentar fazer um produto atraente para todo mundo. E nisso, essa linguagem do entretenimento, com pitadas de humor, ela acabou se revelando muito bem sucedida. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o Neymar, o Messi chorando. Messi chorou na apresentação e tentaram vender o lencinho que o Messi chorou. Aí a mulher tá assim: nossa, mas rapaz, leiloaram o lencinho do Messi por 500 mil. Não importa se você gosta ou não gosta de esporte, aquilo te cativou. Na ESPN sempre foi uma TV, nos tempos do Trajano e tal, sempre foi uma TV muito combativa. E aí tinha muita reportagem, mas também tinha reportagem lúdica, né? Com o Salim, com o Marcelo Gomes, dois monstros do jornalismo. Esses caras eram capazes de fazer tudo. Eles faziam desde a matéria emocionante com o ex-jogador até uma matéria de porrada na CBF. Repito, a ESPN sempre foi um canal, antes de todos os outros, um canal combativo, um canal de jornalismo. Trajano, o grande chefe da ESPN, falava isso: aqui é um canal de jornalistas. Então a gente sempre se pautou por isso. E um programa de entretenimento, ele vai atrair patrocinador e vai ajudar o canal a fazer jornalismo. A questão é não misturar uma coisa com a outra. Mas eu acho que é possível fazer coisas num canal de esporte. Um canal não precisa ser homogêneo. Ele não precisa ter pessoas de 7 da manhã a 1 da manhã falando coisas que combinem umas com as outras. Você pode ter um Fábio Sormani e um Artec Furi. Eles podem conviver. Você pode ter um Paulo Nunes convivendo com o Léo de Carmona. Hoje a ESPN é um canal muito diferente. Tem todos os seus méritos, tem muitos eventos interessantes, tem muita gente legal que trabalha lá, mas está caminhando para um outro tipo de conteúdo. Ainda tem algumas coisas mais de fundo, assim, de fôlego, mas está caminhando mais para o entretenimento, mais para uma coisa de internet, mais para uma coisa mais jovem mesmo, mais antenada com o que os jovens procuram hoje. Eu volto ao longo do Sport Center, direto da nossa mesa, que está posicionada lá embaixo. Então eu vou descer para a mesa e depois eu volto. Combinado? Tá Só um bom. minutinho. Ela vai agora mesmo, olha. Como assim? Peraí. Não tem um elevador? Onde você vai, Mariana? Ela vai pra Onde mesa, ela que vai? tá lá embaixo no campo. Ô, Marra. Ela tá levando tudo muito no literal. Não, fia, não vai, não. Não, Mariana. Peraí, Mariana. Onde é que ela vai? Vou falar pra mãe dela dizer... Que isso? Olha, Marra.
Parece a nave da Xuxa descendo, Mário Marra. Eu espero que a mãe dela não esteja vendo isso. Olha, tem um paraquedas e tudo. Paraquedas, vai segurar. Olha lá, ela vai que vai, hein? Que beleza. O Ela, paraquedas... Eita, Mariana Spinelli, que é isso? Ó, mas mandou um vapo ainda. Até um vapo. Que é isso? Entretenimento hoje é uma forma de você atrair a atenção das pessoas, né? Então, acho que o jornalismo está sofrendo bastante, né, com essa contradição, né? O que é uma matéria relevante, o que é uma manchete que vai gerar tráfego, né? Então, o entretenimento, por essência, tem esse objetivo, que é prender a atenção das pessoas, fazer com que elas se interessem pelo conteúdo. Na sequência, podem gerar outras oportunidades, né, de pautar a imprensa e outras coisas que vêm através, ou de conectar a marca, né, dessa capacidade de prender a atenção. Então, acho que tem ali uma necessidade, uma busca, né, no jornalismo de como é conseguir se misturar com o entretenimento sem perder ali a essência, né, de ter ali o respaldo, né, de você fazer uma matéria que seja idônea, tudo isso. Então, acho que ali tem algo importante para a gente investigar e que os jornalistas acho que precisam estar atentos, né, a essa mudança de comportamento, de consumo de conteúdo e distribuição também através de plataformas sociais. Quais são os assuntos que você está informando? Se você está falando de um jogo de futebol, cá entre nós, né, gente, a seriedade disso aí tem um limite também, né? Um time ganhou, o outro perdeu, um clube ganhou mais dinheiro e o outro menos. Um torcedor ficou mais feliz e o outro ficou mais triste, e vida que segue, né? Segunda-feira de manhã todo mundo volta para o trabalho. Agora, se você está falando de casos de corrupção, se você está falando de assédio sexual, se você está falando de casos de racismo dentro do futebol, e aí é que eu acho que o papel do jornalismo é muito importante, né? Porque muita gente começa a carreira no jornalismo esportivo achando que vai viver numa bolha, né? Só, né, um joguinho de domingo ali, está tudo certo, e não é assim que o esporte funciona, né? O jornalista esportivo, em algum momento, ele precisa falar sobre medicina, precisa falar sobre direito, precisa falar sobre política, precisa falar sobre economia, né? Então, é nesse momento que eu acho que entra muito mais aí a questão da técnica jornalística, né? E não no relato de um jogo em si. Embora você possa utilizar perfeitamente bem técnicas jornalísticas para relatar um jogo, né? Mas eu acho que no evento esportivo em si, se você deriva para o lado do entretenimento, o esporte só virou o que virou porque é entretenimento, porque as pessoas gostam de se divertir ligando a televisão para ver um jogo de futebol, os Jogos Olímpicos ou o que quer que seja. Então, eu acho que esse é o terreno menos perigoso da ligação com o entretenimento. Agora, quando o esporte se conecta com a sociedade, aí eu acho que a gente tem que ir só para o jornalismo. Não dá para tratar de assédio sexual com entretenimento, né? Isso não existe. Esse lado do entretenimento ou de falar as coisas com mais leveza não pode ser confundido com falta de credibilidade, né? Foi como eu falei aqui há pouco tempo atrás. Eu não vou virar falar do caso de assédio do presidente da CBF fazendo piada, graça, porque é um assunto que absolutamente não tem a ver com isso, né? Agora, se eu for mostrar o lance que o cara deu uma furada do gol em cima da linha, eu não vou falar aquilo também como se fosse, tipo, olha, morreu não sei quem, cara. Putz, olha o gol, o cara perdeu, tá de brincadeira. Com a ascensão das redes sociais e de plataformas de vídeo como o YouTube, abriu-se um novo espaço para quem queria consumir ou produzir conteúdo de entretenimento sobre o esporte. Foi assim que canais como Desimpedidos passaram a fazer sucesso, tratando do esporte com ainda mais leveza e humor, o que influenciou diretamente na maneira como o telejornalismo esportivo passou a tratar da informação. E a comunicação ela avança assim como a sociedade também avança, né? Então, começou com um peso maior no jornalismo, o humor foi ganhando cada vez mais protagonismo, com a mudança ali da maneira como o YouTube também ranqueava, né, os conteúdos, o humor também foi tendo que se transformar em algo menos ácido, né, e mais, digamos, mais leve, e aí o entretenimento começou a ganhar mais peso em termos de produções mais elaboradas, subiu o sarrafo em criações mais ousadas, e foi dessa forma que o Desimpedidos foi se moldando ao longo dos anos, né? Como eu falei, são 8 anos de história. Então, o jornalismo teve um peso importante no começo, o humor bastante, a partir logo digamos, do segundo ano de vida, o humor foi se transformando num entretenimento mais plural, né? Eu acho que hoje a gente está nesse lugar de ter grandes projetos, grandes iniciativas
que destacam o Desimpedidos com relação a todo o resto ali de conteúdo do YouTube. Então eu vi toda essa transformação, né? Desde o Desimpedidos não ser aceito em nenhum evento, sequer num treino de clube, até ser convidado agora para a CBF para apresentar os prêmios da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, porque eles têm os moleques que são absolutamente adorados, idolatrados pela molecada, e quem faz engajar no mundo da internet, nas redes sociais, são os jovens, né? Não vai ser o tio Osmar, de 68 anos, que vai ficar lá botando a hashtag Campeonato Brasileiro, tá ligado? Então, é o Fred, é o Chico, são os moleques que falam de igual para igual. Acho que a linguagem do canal, né, e o tom de voz que a gente foi construindo ao longo do tempo, incluía principalmente representar o fã, né, de esporte, que nunca teve espaço, né, assim, dentro de qualquer transmissão esportiva ou qualquer tipo de conteúdo de entretenimento voltado para o esporte. O fã era sempre a audiência, né, quem estava passivamente recebendo ali a comunicação e não interagindo. E a gente acabou encontrando, dando protagonismo para o fã. Obviamente você pensa muito no Fred, né, porque realmente é um cara diferente, né, ele foi sacando essa relação de engajamento, né, a importância de estar próximo da audiência, mas principalmente esse posicionamento, né, de representar o fã, de mostrar sob o ponto de vista do fã a jornada, de consumir um torneio como Copa do Mundo, ou de estar próximo do atleta numa resenha ali super íntima, né, e acho que as pessoas se identificaram com ele, né, e não só com ele, mas com outros talentos do Desimpedidos, por a gente criar um espaço que permitia esse tipo de relação. Eu acho que a grande virada ali dos Desimpedidos, o que me mostrou é que você tem que saber para quem que você está falando, para o público que você está falando. E por que eu acho que o Desimpedidos deu o grande boom dele com a minha saída? Por dois motivos. Porque, obviamente, o Bruno, né, o Fred, ele é super carismático, um cara que nasceu ali para brilhar e fazer um negócio. E quando o Fred entrou ali, quem estava assistindo começou a se sentir de igual para igual. Falando, mano, esse mano sou eu. O Fred sou eu. Entendeu? Pô, o cara tem a minha idade, ele tá lá nos Desimpedidos, ele tá lá conversando com o Cristiano Ronaldo. Eu já era o Felipe Andreoli quando eu cheguei no Desimpedidos. Eu não era o moleque que entrei como fã do Desimpedidos e virei um apresentador. Eu era o cara da televisão, que era do CQC, que já era famoso e que já conhece, já é amigo. Então, tudo que eu fazia acabava tendo menos valor, porque eu já estava... esse cara já conquistou as coisas. Então é diferente você me ver, por exemplo, se eu tivesse lá com o Cristiano Ronaldo, era uma coisa que, Felipe Andreoli já tem os esquemas, por isso que ele tá lá. Agora o Fred, o menino que tava outro dia lá fazendo no metrô, e agora tá com o Cristiano Ronaldo, aquilo te toca mais, te emociona mais. Entendeu? Fala, nossa, o menino chegou lá. É uma construção diferente e traz uma emoção e uma proximidade diferente. Acho que os jornalistas, eles acabam tendo uma formação multidisciplinar, né, que não se restringe ao jornalismo clássico, digamos, né, da matéria para a imprensa. E acaba tendo um olhar de criação, né, de conteúdo, de construção de roteiro, que ajuda bastante aqui a pensar a maneira como a gente cria conteúdo. É bem verdade que o Desimpedidos, ele mistura um pouco dessa linguagem jornalística, né, mas muito mais com um teor de humor, né, e cada vez mais a gente foi indo no sentido que a audiência se interessa em consumir, mas essa formação, né, de saber se comunicar, de também estar atento ao que é relevante no momento, que eu acho que é características aí da carreira de jornalismo, são fundamentais e que ajudaram bastante a gente montar a equipe. Tem vários jornalistas aqui na NWB, não só no Desimpedidos, mas na NWB como um todo. Bernardo, 3 zagueiros é o escambau. 3 zagueiros bons é uma coisa, mas 3 patetas não dá. Drama danado, né? Foi meio apertado pra valer, né? Imagina. Parecia que estava sendo atacado pelo Jack Gigantes do Stripador, ringue, né? lembra aquela luta livre? Que os caras, né? Isso, Gigantes do ringue. A cena patética, né? Olha, mano, eu vou te falar, eu não imaginava que estaria tão dramático até agora. Você imaginava que ia estar assim? Não tá tão dramático porque a gente não ouve a narração do Galvão daqui, né? Então a gente tá mais tranquilo, mas tá emocionante sim. Mas eu acho que no final vai dar tudo certo pra nós, hein? O Brasil melhorou pra caralho no final, hein? A internet, para mim, ela está me proporcionando coisas que, com um jornalista de 50 anos, há 20 anos atrás, que saísse de uma grande empresa, ele talvez não tivesse lugar para se abrigar. Hoje tem a internet, hoje você pode produzir conteúdo, que é exatamente o que eu estou fazendo.
Não só para caras mais velhos como eu, mas como para jovens também. Aliás, muito mais para jovens, que são muito mais antenados com as novidades, com as tecnologias. Então, esses caras podem produzir uma cacetada de coisa. O exemplo é quando eu comecei a carreira, não existia internet. Ou você trabalhava num jornal, ou na TV, ou numa rádio. Esse era o seu campo de trabalho. Agora é uma infinidade, você pode produzir o que você quiser. Então, bem usado é muito bom. O jornal continuou existindo depois da chegada do rádio. O rádio continuou existindo depois da chegada do cinema. O cinema continuou existindo depois da chegada da televisão. Eu imagino que, numa sequência natural de eventos, a televisão vai continuar existindo depois da chegada da internet, mas naquela época não. Tudo vai ser internet, os clubes vão ser donos do seu próprio conteúdo, nós vamos ser irrelevantes. É lógico que a televisão não continua a mesma depois que você tem a internet, como, né, pode fazer qualquer ligação aí. O jornal não continuou mesmo depois da chegada do rádio, né? Esses veículos vão se readequando. O que me parece que tem de novo nessa relação é que na internet as coisas são do jeito que a internet quer. No YouTube a galera tem o que quer, tem do jeito que ela quer, tem de um jeito mais leve, tem de um jeito mais simples, e a galera tem muita gente migrando para essa mídia. E quando eu assumi os compromissos, além da televisão, né, com o Jornal Globo, onde eu sou colunista, e a Rádio Globo, onde eu sou apresentador, a minha brincadeira era o seguinte, eu estou me agarrando em todas as mídias antigas, né? A última que afundaram, ainda estou com ela, né? Como eu não consigo fazer a transição para a internet, aí um dia me ofereceram fazer um podcast, falei, eu quero estar em todas as mídias. E eu acho que esse é o caminho para o jornalista hoje, né? Talvez mais do que para o jornalismo, é o caminho para o jornalista, né? Talvez hoje o nosso grande desempenho seja ser produtor de conteúdo não especializado, né? A gente tem que se especializar na produção do conteúdo. Onde é que esse conteúdo vai entrar? No TikTok? Numa mídia que ainda não foi inventada, ou que já foi inventada e eu é que não conheço, porque eu sou tiozão da internet? Ela vai estar em algum lugar, né? Mas se ela for bem produzida, ela vai poder estar da mesma maneira no TikTok e no jornal, que é a mídia mais antiga que a gente citou aqui no nosso papo, né? Você pode ter condições de produzir conteúdo para dois veículos que são absolutamente diferentes, de épocas diferentes, de formatos diferentes. Então, me parece que esse é muito mais um caminho individual do que o caminho da profissão. Eu acho que jornalismo é credibilidade. Eu sempre vou ter alguém que vai me dar a informação certa. E nesse alguém eu vou confiar. Em alguém que dê a informação errada, eu não vou confiar. E se o cara está brincando, se eu rir, eu ligo de novo. E se eu achar que não tem graça nenhuma, eu não ligo de novo. Mas informação segue sendo a coisa mais moderna do mundo. Sem informação, eu não ligo nem esse celular para a gente discutir isso aqui nessa sala.